Feliz dia, pessoal! Estamos ao vivo, mais uma Mov Live, às 11 horas. O tema hoje é um tema maravilhoso, é um tema sobre a ética da generosidade, com o nosso querido amigo Breno. Ele tá pelo Falo pelos Animais. E que a gente tenha um excelente sábado com muitas reflexões. Bom dia, amigo! Bom dia, Como você tudo tá? bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora eu tô te ouvindo melhor. Peraí, direita. Ah, eu tô muito empolgada para essa live. Eu adorei o seu artigo Que e ele bom. me fez assim refletir muito. Ele é muito doce, assim. Então, eu tô muito grata assim de estar aqui para falar um pouquinho sobre isso com você. A Fui turma aqui inspirado toda. por. Me Foi inspirei em Joana inspirado? de Ângeles, né? Sim. E esse livro dela, Plenitude, é maravilhoso. Inspira muito a gente. Pois é, eu vi as referências doutrinárias que tem, né? E inclusive ontem você publicou, você compartilhou com a gente que teve um comentário, né? Muito Lindo. bonitinho no seu artigo. Eu achei aquilo maravilhoso. Quem foi que escreveu, você sabe? Ela escreve como Sandra, né? Eu não conheço ela, não sei se o Rafael a conhece. Uhum. Tomara que ela Até assista a caso, live, né? caso dê tempo, no finalzinho, a gente pode até ler um trechinho, vamos ver. Pode ser. Uhum, vamos ver. Ó, a turma toda tá chegando. Bom dia, pessoal. Feliz A minha mãe sábado a aí. todos. Oi, mãe! Ah, sua mãe? Quem que é sua mãe? Maria Elite. Um beijo, Minha fã Marilite. número um, né, poxa? Bom dia, grande dupla, o Murilo falou. Bom dia, Murilo. Bom dia. Ai, meu Deus. Bom, vamos começar então? O pessoal vai chegando, enquanto isso a gente faz a nossa prece, pode ser? Vamos. Você quer fazer ou se não quiser eu faço a nossa irradiaçãozinha. Vai você que tá mais acostumado. Fazer? Tá bom. Bom, então todo mundo fechando os nossos olhos físicos e ampliando a nossa mente, o nosso coração, as nossas chakras, para que a gente possa ser intuído, receber todo o magnetismo, todas as boas vibrações de toda a espiritualidade que nos ampara, que nos ajuda, que nos auxilia. A toda a falange de São Francisco de Assis que acompanha o trabalho do MOV, que nunca nos desampara, que está sempre aqui conosco, e que possa atingir todas as palavras, as reflexões, os pensamentos, possam atingir os corações necessitados e as energias aqui produzidas, com a sua permissão, Senhor, possam ser encaminhadas a todos os animais, a todos os nossos companheirinhos em casa e a todos os animais que estão sofrendo no Pantanal, ou a todos aqueles que, por ação do homem, estão sofrendo mazelas, que possam sentir o conforto e esse amor e essa generosidade divina, a qual vamos falar aqui. Nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Sim, seja. Bom, Breninho, vamos começar então. Você já é de casa. Se quiser se apresentar, fica à vontade, mas você já é de Uhum. casa. Já Sim. conversamos, né, a respeito disso. Se você quiser, a gente pode já começar pelo artigo. Você que escolhe. Vamos lá. Vamos Vamos lá? começar. Uhum. Bom, no seu artigo, você inicia com um trecho de um livro da Joana, o Plenitude, a respeito da ética da generosidade. E eu te pergunto, o que que é a ética da generosidade na visão da Joana? É colocar caridade e generosidade são intercambiáveis aí, né? Então é você colocar a caridade em prática, você colocar a generosidade em prática em todas as suas ações, palavras e pensamentos, né? Uhum, Ser o mais amoroso, compassivo, generoso com todos, com todas as formas de vida. Para Joana, ela deixa claro, né, não só nessa citação do livro Plenitude, mas em muitas outras passagens que a gente tem nas nossas referências lá no nosso site, né, sim. como isso deve ser, a gente deve procurar no máximo da nossa capacidade expandir e espalhar esse amor, essa caridade e essa generosidade por toda a criação. Ela não pode ser exclusivista, não pode ser segregacionista,
É, Seletiva, né? basicamente isso. É, seletiva. Uhum. E você relaciona também com a questão que você até brinca, né? Tipo, porque as religiões orientais têm os mantras, né? E se a doutrina espírita tivesse um mantra, seria fora da caridade não há salvação. Então, você quer dizer assim que a ética da generosidade ela se expande, então, para esse conceito central da doutrina espírita que é a caridade, né? Totalmente, totalmente. A gente não está acostumado a pensar dessa forma, né? A gente pensa mais em caridade para o humano. Então eu estou pensando, né, fora da caridade e não salvação. Então a primeira coisa que me vem à mente é ser caridoso com o meu irmão, a minha irmã, humanos. Sim. Mas fica claro que não é o caso. Fica claro que Uhum. não só para Joana, como para Emmanuel, como para André Luiz, como para o irmão X, Humberto de Campos, Manuel Filomeno de Miranda, para todos e todos, o próprio Kardec, os próprios espíritos na codificação, fica muito claro que não é só para humanos. A caridade, ela deve ser estendida no máximo de nossa capacidade para todos. Nós somos ainda muito limitados, nós temos essa tendência a limitar nossa visão, a limitar tudo, a separar. O egoísmo, o separatismo é uma grande chaga ainda da nossa humanidade, Totalmente. mas a gente precisa expandir no máximo da nossa capacidade mesmo. E é legal, né? Eu gosto muito do. Tenho uma simpatia pessoal pelas filosofias orientais, então gosto muito de ouvir mantras, aquelas músicas que ficam, né? Hare Krishna, Iloka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Eu gosto muito de ficar ouvindo, e isso Uma putra nos fica. escute. Uhum. Um beijo se estiver nos assistindo, querido. É, muito bonito. Eu tô E no entrando aqui no site do Espiritismo, Vox, tá? Onde você tá falando, só porque eu esqueci de abrir o artigo tonta. Mas vai falando. e no Espiritismo, o nosso mantra é esse: fora da caridade não há salvação, não há salvação fora da caridade não há salvação. Não. Então, a A gente gente deve tinha que, recitar esse mantra. amigo, a gente tinha que ver com o Ramaputra, não sei se ele vai saber isso, né? Como que faz pra traduzir pro sânscrito. E aí a gente Nossa, faz então, isso que lindo. toda live. A gente É, usa ia ficar lindo, hein? exercícios. Ia ficar bem Ia bonitinho. ficar lindo demais, é. E a gente internaliza, porque o mantra, a ideia do mantra é como o rosário, rezar um rosário, as orações dos nossos irmãos católicos, né? Que ficam aquela Uhum, repetição. Você entra uhum, num estado meditativo, você entra num estado de concentração uhum. máxima, né? Você para de prestar atenção tanto na palavra e entra só num estado vibratório. Então tem um benefício muito grande em fazer isso, né? É muito bonito. Uhum. Não, eu tava pensando esses dias, eu passei uma situação assim, um pouco complicada na minha vida, e aí eu fazia prece, e eu ficava, cara, eu não consigo me acalmar, mesmo fazendo prece. Aí eu comecei, assim, intuitivamente a fazer o Pai Nosso e Ave Maria. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Uhum. Nosso, sabe? Tipo, comecei a repetir em voz alta. É aquilo que me acalmou, sabe? É muito Você engraçado vê? isso. Eu comecei a serenar o coração. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Não cabe a crítica, não cabe a gente colocar qualquer gesto, qualquer atitude que seja de uma religião como superior à outra, né? Porque, às vezes, determinada necessidade na nossa vida, a gente pode recorrer a uma coisa que é de outra religião, de outro irmão. E isso vai ajudar a gente, sabe? Isso pra tudo na vida. Acho que ajuda a gente a ser É. menos intolerante, né? Sim. Bom, A generosidade seguindo. passa por aí também. A caridade O quê? passa por aí também, né? Passa por Sim. expandir a nossa compreensão. Deus não tem religião, eu vi recentemente. Deus não tem religião. Eu falei, nossa, é verdade, né? A religião é do termo religare, né? Acho que é latim, que fala da gente se conectar com Deus, não Deus com a gente. Deus tá o tempo todo aqui, né? Conectado a gente que é meio perdidinho e não Exatamente. consegue perceber ele, né? Enfim, Exato. aí que, seguindo no seu artigo, você vem trazendo uma coisa que eu achei muito legal, que são os exemplos cotidianos e como agir com a ética da generosidade nesses exemplos. Porque uma coisa é a gente Na ter prática. noção da teoria, né? Tipo, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu vou estudo isso no centro espírita, mas ir para a prática, se perceber na frente de um irmão com alguma necessidade, irmão qualquer que seja ele, né? E você ter que exercitar isso, eu acho que para toda religião é a parte mais difícil, né? Para toda ação humana, talvez seja a parte mais difícil. E aí eu achei que É. foi muito legal isso que você fez, para vários âmbitos, né?
Se quiser falar um A pouquinho minha sobre. ideia foi, a minha ideia foi realmente colocar em prática. Como é que a gente coloca o amor em prática? Como é que a gente coloca a caridade em prática? Ao momento, a gente não está saindo tanto à rua nesse momento, mas no momento que você começa a sair à rua, você vê o seu irmão ali, você vê uma pessoa precisando de ajuda para atravessar uma rua. Então, é a prática, é esses gestos de caridade e generosidade em movimento, né? Sim. E aí eu quis construir uns exemplozinhos, porque o nosso objetivo dentro do Move é colocar o foco na necessária caridade de nossos irmãos animais, né? Então eu quis construir. Então, para um humano é fácil. Tem um amigo nosso precisando de ajuda nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Então tem um irmão nosso precisando de ajuda ali financeira até. Uhum. Se a gente tem capacidade, a gente vai lá e ajuda, faz uma vaquinha né, Uhum. e ajuda para comprar alimento. Então isso é mais presente em nós, isso é muito comum, né? Outra Tem coisa é você ver os pets também, já é uma coisa muito consolidada na nossa sociedade. O uhum. amor, a caridade que a gente tem com os pets. Então você vê um cachorrinho, a grande maioria de nós já se emociona, já vai buscar ajudar aquele animalzinho que está na rua, está ferido, né? Sim. E aí vem construindo. E o animalzinho que está lá na indústria animal, né? Eu acho que Esse é o antes de limite. veio, por exemplo, agora o Pantanal, né? Quantas pessoas não Uhum. postaram que a gente viu, né? E perfeito, assim, se solidarizaram com as onças pintadas, com as araras azuis e todos os animais que estão sofrendo horrores no Pantanal. Então, veja assim, parece que existe uma escala nessa seletividade. Que o Peter Singer fala muito, né, sobre esses elos de empatia, aquilo que está mais próximo de mim, um círculo mais interno, a minha família, quem eu amo mais, eu tenho mais empatia, mais generosidade. Quanto mais eu me afasto desse círculo, mais eu vou de encontro a animais que eu não tenho tanto contato, e botânica, enfim. E eu acho Uhum. que antes da indústria, eu acho que vem os silvestres, vem essa questão da conservação, eu fico pensando. E Sim. por último vem É, aquilo que nos toca, né, que é a indústria. exato. É porque é difícil, porque aí toca num hábito meu. Então eu meio que É, renego um pouco, né? É mais fácil eu ser caridoso com a baleia. Vamos é, falar pelas baleias, pelos golfinhos. É muito mais fácil eu pedir fim à caça às baleias do que pedir uhum, pelo fim da indústria animal, né? Porque aí putz, me tocou diretamente e eu me sinto. A gente sempre se sente, em alguma medida, culpado, porque eu estou é, fazendo parte, né? Se eu ainda não fiz a transição, né? Mas exato. a ideia da Bom, gente é jogar luz sobre isso, mostrar que há uma incoerência aí. Há uma é, incoerência entre você falar salve a Amazônia e uhum, pagar pela carne do irmãozinho sim, boi, que está lá na uhum. Amazônia, lá, né? Que está contribuindo para a devastação lá, né? Através dos grandes ruralistas. Sim, Então, mas com eu acho que é muita. muito bom isso. É um sinal, assim, quando você percebe a incoerência. Você está no caminho. Eu acho que falta pouco para fazer a conexão total, sabe? É muito diferente de uma pessoa que é completamente ignorante. Eu mesma, quando eu comia carne, não fazia ideia dessa parte de desmatamento, dessa parte de impactos ambientais. E até hoje, se eu vou falar naturalmente com alguém sobre isso, às vezes a pessoa olha torto, assim, como assim desmatamento? Como assim aquecimento global? Aí eu tenho que explicar direitinho para a pessoa pegar que tá tudo interligado, aí faz a conexão. Mas acho que é o caminho. É, é um assunto ainda muito inicial, né? A gente até corre um risco, porque a gente fala tanto disso, que para a gente fica tão óbvio que a Pois gente é. passa meio que já não entender como é que o outro não entende sobre isso, né? Isso é perigoso. E isso A gente acaba fica passando. arrogante. É isso que eu ia falar. Isso acaba saindo como um ar de superioridade, de arrogância. E não é nossa intenção. Às vezes a gente só tá falando uma coisa que é natural. Mas para o outro é um assunto super técnico, super É, complexo. A gente tem que ter é, sempre esse cuidado, né? é muito importante a gente fazer esse exercício, um exercício também de generosidade. Nós vamos até falar E- isso um pouquinho mais para frente, né? De empatia com esse outro que ainda não tem o conhecimento que a Exato. gente adquiriu, graças a Deus. Então Sem a gente tem viver, que né? ter essa empatia. Eu sou professor de inglês, né? Então eu falo inglês fluentemente. E vira e Uhum. mexe, eu tenho que dar aula para um aluno de nível 1 do inglês, que está lá aprendendo o verbo to be. I am, you are. E eu tenho que Uhum. ter essa empatia. Não falar, poxa, que cara bobo. Não sabe falar I am, né? You are. Eu tenho que ter esse exercício de empatia e me colocar humildemente. Não, eu vou passar com humildade, com generosidade esse conhecimento para ele, sem vir Exato. com arrogância, sem vir com prepotência.
isso é generosidade. Isso é generosidade em prática. Lembrar muito Jesus, porque Jesus, sendo quem ele era, ele se colocou no nosso lugar, não só em palavras, mas ele encarnou no nosso corpo, nessa terra, nesse orbe, nessa psicosfera, e veio para Tá? falar de uma maneira simples, para nós que ainda não entendíamos. Então, acho que a máxima da ética da generosidade nesse caso é Jesus, né? Com certeza. Ele é o modelo máximo de generosidade, de amor, de caridade, né? Vamos seguir o exemplo dele, de humildade. Todos, né? Francisco de Assis também, imagina o espírito que Francisco não era Sim, e a humildade que ele tinha, a caridade que ele tinha ao falar também, né? sim. E só vai nos trazer benefício, porque na medida em que a gente passa essa generosidade, a gente fala com carinho, com acolhimento, o outro não se Uhum. sente atacado, não se sente julgado, e ele fica É. muito mais aberto para ouvir a nossa mensagem. Na medida que a gente Uhum. vem com essa superioridade, com essa prepotência, é uma defesa psicológica que todos nós temos nos defender. A gente sobe a guarda e a gente É. para de ouvir. A gente não quer se ver atacado, se ver, né, colocado contra a parede, não. Uhum. Ah, exatamente. Isso é tão. Acontece tanto que a gente às vezes vê, mesmo depois que a gente está falando sobre algum assunto nesse tema, e aí quando a pessoa que está moderando, sei lá, vem e fala assim, nossa, obrigada pela sua palestra, mas isso que você tocou, aí a pessoa acaba meio que argumentando como se toda a palestra que você falou, tudo aquilo que você expôs, tivesse de uma certa forma atacando a pessoa. Mesmo que você tenha usado com caridade, tem pessoas que é triste isso, assim, acho que para várias coisas na vida acabam se autodefendendo. E isso a gente tem que ter sempre muito cuidado, tem que sempre explicar direitinho. E a ética da generosidade tem tudo a ver, né? Total. É. Sobre outro ponto, deixa eu pensar. Ah, que está interligado com isso que a gente está falando. Dentro do conceito de ética da generosidade, a gente tem que pensar que uma ação não anula a outra. E não compete. É isso que você está falando, né? Eu fiquei pensando que é muito no sentido, assim, esses argumentos que a gente escuta. Poxa, mas você é protetor de animais e cadê os moradores de rua? Por que você não está distribuindo comida? Por que você não está distribuindo agasalho? Alguma coisa assim, sabe? Eu sinto que às vezes fica Isso. essa comparação meio injusta que você escreveu, É. né? É. E não faz sentido porque, como eu coloquei, o amor se alimenta de amor. E É, então eu tô dirigido nesse momento, porque é uma questão pessoal de empatia minha, um pouco maior, ao meu amor aos animais. Só de colocar esse amor de Deus aqui entre nós, manifestado entre nós em movimento, cresce. Isso eu estou falando mais na visão espírita, né, espiritualista. Cresce a presença do amor em nós. Então, de alguma forma, né, de pensamento. Eu estou modificando o campo vibracional de toda a psicosfera de todo o planeta sim, ao movimentar aquele amor. Então vai acabar indiretamente beneficiando o meu irmão humano também. Então sim. todo o amor em movimento não compete com outra forma de amor. Isso que você tentar colocar, né? Então, É e isso tem um mesmo. outro ponto também muito importante. Se a gente vai ver estatística, mostra que 99% de todo, vamos falar de recurso financeiro mesmo, para ajudar em caridade. 99% de todo o recurso movimentado no mundo é para humanos. Tem estatísticas que mostram isso. Nossa. 1% vai para os animais. Desse 1%, 99% vai para pets. São grupos de resgate Putz. de pets. Então, para os animais de fazenda, vai 1%, então é 0,1% de todo o recurso movimentado para caridade. Né? Então, assim, não justifica você dizer que nós estamos desviando o recurso, porque não está. Nem... Exato. E você coloca no artigo também que quando você está ajudando os animais, é, indiretamente você está ajudando os seres humanos também, né? Que é uma das partes, uma das bases da filosofia vegana, né? Que é proteger a Exatamente. vida humana também. É. Muito, muito E interessante. nesse momento de emergência climática, né, uma das nossas ídolas, Greta, falou para a gente falar emergência climática. Não é mais Sim. mudança climática, que dá a ideia de que uma hora, não, já é agora. Então, é uma emergência climática. Então, a ligação tão grande da indústria animal com a emergência climática mostra que ao trabalhar por isso, nós vamos estar ajudando todos, né? Tá ajudando o planeta. Perfeito, Completamente exatamente. ligado mesmo. Sim.
E aí você vai avançando, né? E você vai trazendo a ideia, puxando para a indústria animal, né? Tipo, então, ética da generosidade na indústria animal. E você vai falando assim sobre algumas coisas que acontecem, né, na indústria, e você Práticas, sempre. padrão. Algumas práticas, isso. E você coloca que não existe amor e generosidade na indústria da morte, né? E você falou um pouquinho também dessa psicosfera relacionada a isso. Então, tem tudo a ver, né? Como aplicar essa ética da generosidade nisso. Exato, é. É uma coisa que o Trigueiro tem falado bastante também sobre isso, a questão da psicosfera individual e a psicosfera planetária coletiva, né? Toda essa energia que emana através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Seria a Sim. aura, seria os campos energéticos que nós temos, né? E quanto mais amorosos, quanto mais generosos nós formos, mais você está emanando isso de si. Né? Dizem que Uhum. Jesus mesmo, só de chegar próximo a ele, né, tem relatos bíblicos que só de tocar a veste dele, teve uma leprosa que se curou. Né? Sim. Ele chegava num lugar, ele já modificava toda a energia daquele lugar, toda a psicosfera daquele lugar. Imagina o campo energético de um ser como Sim. ele. Né? Sim. Tem relatos assim também sobre Chico. Eu já li que Chico também, de tocar em alguma coisa, ele já tinha poder, porque imagina, ele só vibrava amor o tempo todo, assim, né? No máximo da capacidade dele, que era muito, estava acima da nossa já. Então Uhum. ele tem um caso bonito de um espírita muito conhecido na cidade dos meus pais, Ituiutaba. Uhum. Caramba, eu vou esquecer o nome dele aqui agora, vou ver se eu lembro. Ele vivia numa cama, ele tinha já muitos problemas de saúde, e aí ele começou a. Ele tinha problema também de pele, ele começou a verter muito sangue, assim, acho que pela pele, pelas feridas da pele, sabe? Então ele tava pra. Perceberam que ele tava para desencarnar. Correram. Tuiutaba, uma cidadezinha a 1 hora de Uberlândia, que fica a 1 hora de Uberaba. Chico lá em Uberaba, né? E aí Sim. correram com ele pra Uberaba pra ver Chico. Chico já o conhecia. Quando esse irmãozinho chega lá, já, assim, os lençóis já todos ensopados de sangue, vermelhos. Chico recebe com aquele amor e fala: Meu irmãozinho, você veio com a cor da rosa, que coisa mais linda. Ai, que lindo! A minha mãe me ajudou, ó, Jerônimo Mendonça, minha mãe conheceu. Olha ela falando ali. Minha mãe conheceu o Obrigada. Jerônimo. Eu lembro de pequenininho visitar ele na casa dele, ele ficava naquela cama, ele tinha sempre aquela palavra de conforto, mesmo naquela condição dele. E aí Chico começa a impor a mão, começa a tocar ele, impor a mão sobre ele. E esse sangue para. Chega uma hora que o sangue para completamente. E Jerônimo, depois daquilo, viveu muitos anos mais. Muitos anos mais. Que O maravilha! gigante deitado, ele era conhecido lá, lá em Cuiabá. Você sabe a E você doença? vê, para dar esse exemplo de como a prática da generosidade, a prática da caridade e do amor, mais constante possível em ações, em palavras e em pensamento. Em pensamento, a gente não pode esquecer, está sempre pensando. E aí liga com o mantra. Por que a hora que você fez aquele mantra, você começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria mais constantemente? Uhum. Por que isso te acalmou? Porque o seu pensamento ficou dominado por aquilo, não teve mais espaço para qualquer outra preocupação. Aquilo começou Uhum. a movimentar o seu pensamento, modificou a sua vibração, modificou o seu campo Uhum. energético. Como isso é Perfeito. poderoso? A gente não tem muita noção ainda disso, mas isso é muito Uhum. poderoso. E a gente pensar, né, nessa psicosfera, porque assim, quando a gente vai estudar sobre psicosfera, a gente sempre estuda essa questão do ser humano, tá muito ligada à mente, né, ao pensamento, ao sentimento. E se a gente simplesmente ignora que outros seres têm a mesma coisa, a gente meio que literalmente fazer tudo isso ficar muito antropocêntrico, né? E aí, se Perfeito. a gente não tem ainda na doutrina espírita alguma fala contundente em relação aos animais na psicosfera. Mas eu sei que você tirou um trechinho, eu queria ler ele agora, pode ser? Lá no Que fim, fala, né? Pode ser. acho que ele encaixa aqui. É de uma espiritualista, mas assim, gente, doutrina espírita não é uma coisa para ficar restrita. Poxa, a gente é ciência, filosofia e religião. Se a gente vê na fala do outro algo que tem muita coerência e lógica com aquilo que a gente estuda, não tem como a gente desconsiderar, sabe?
Uhum. Então eu tô com ele É, aqui, ó. Anne Besant foi uma grande espiritualista. Ela se juntou mais ao movimento da teosofia em algum momento da vida dela, junto com Helena Blavatsky. Ela substituiu Helena Blavatsky na teosofia. Hum. E ela tinha, Ah, ela era uma médium, tinha uma sensibilidade muito, muito aflorada. E ela falou essa fala muito contundente, né? Você quer ver, né? Você quer ler? posso ler? Agora tomando isso, que é apenas uma ilustração para mostrar o que quero dizer com essa matéria astral, observação, que compõe a psicosfera. É a maneira como ela é lançada em vibração por correntes magnéticas. Pense na matéria astral por um momento, como interpenetrante e cercando nosso mundo. Depois, leve seus pensamentos para o matadouro. Tente estimar, se puder, pela imaginação, se você não tiver sido suficientemente infeliz para vê-lo na realidade. Algo das paixões e emoções que são despertadas, não no momento, no homem que está matando. Eu vou tratar disso posteriormente, mas nos animais que estão sendo mortos. Perceba o terror que os atinge quando eles sentem o odor do sangue. Veja a angústia, o susto e o horror com que eles lutam para se afastar da rejeição aos que estão sendo levados. Siga-os e, se tiver coragem de fazê-lo, direto para o matadouro e veja-os como eles estão sendo mortos. E então deixe sua imaginação ir a um passo além. Ou, se você tiver no poder sutil de sentir vibrações astrais, olhe e lembre-se do que vê. Imagens de terror, de medo, de horror, quando a vida é subitamente arrancada do corpo e a alma animal, com o seu terror, com o seu horror, sai para o mundo astral. E lembre-se de que onde quer que esse abate de animais ocorra, você estará concentrado em todas essas paixões de horror e terror, e que isso afeta o mundo material, que afeta as mentes dos homens, e que quem quer que seja sensível, entrando na vizinhança de tal lugar, vê e sente essas terríveis vibrações, sofre sob elas e está onde elas estão. O Murilo, né? Continua. O Murilo Uhum. mesmo teve um artigo que ele falou sobre, tem estudos científicos mostrando que o entorno, a vizinhança de matadouros, foi um estudo que o Murilo menciona lá nos Estados Unidos, como é um lugar mais violento. Sim, Né? E é certamente também influência disso. Você passa o dia ali matando os animais, aquela vibração toda no local. Então tem consequências mais diretas psicológicas e uhum. energéticas, espirituais. É o que ela está tentando mostrar, né? Todo Tá. essa, esse sentimento, todo esse horror que está sendo gerado ali, está sendo Uhum. emanado, está afetando a gente de muitas e muitas maneiras. Sim. Tem uma continuação? Você quer que eu leia ou tá bom Esse por aqui? bem, eu gosto desse trechinho, que é Quer o ler? final do discurso dela. Ela vai construindo toda essa ideia de como isso é negativo para a gente, e aí ela dá um Tchan. ultimato ali, quase que, né? Pode ler. Lê então esse trechinho. Ela diz: Eu digo que você não tem o direito de infligi-lo, essa crueldade toda. Você não tem o direito. Você não tem o direito de ser parte disso. Que toda essa dor age como um registro contra a humanidade e afrouxa e retarda o todo do crescimento humano. O tormento que você causa é, por assim dizer, o lodo que se agarra aos seus pés quando você tenta subir. Porque nós temos que nos erguer juntos ou cair juntos. E toda a miséria que nós infligimos aos seres sencientes, atrasamos nossa evolução humana e tornamos o progresso da humanidade mais lento em direção ao ideal que ela está procurando realizar. Meu Deus, olha Uma isso. figura de linguagem assim, né? Muito forte, né? Uhum. Não tem como a gente ignorar, sabe? Acho que chega já de um período de movimento espírita, da gente ignorar o trabalho que nossos irmãos em outras crenças, em outras áreas estão fazendo e que não tenham, e que tenham essa ressonância com a gente. Se a gente ficar ignorando, a gente corre risco grave, né? A gente já falou isso em outra live, de dogmatizar a doutrina espírita, de fundamentalizar ela somente na codificação, de, enfim, criar rituais, dogmas. Isso é uma coisa, é pequena, que eu queria dar uma pequena crítica aqui, mas você já parou para pensar que o fato da gente ter copinhos plásticos para tomar água no final do passe não deixa de ser um ritual? E esse copinho plástico que você usa por 3 segundos, ele tá aí na natureza. Dificilmente você vai conseguir ver ele sendo reciclável. Isso é uma das coisas que eu estou tentando mudar nos centros que eu já frequento, para ver se não muda, gente. Se a gente só levar a garrafinha de água,
e você, sabe, eu tenho o costume de tomar água, depois eu passo. Tá, então toma um golinho da sua garrafa que você trouxe de casa. Você não precisa de um copinho de água fluidificada. A água que você trouxe vai ser fluidificada, pronto. Então, são pequenas coisinhas que se a gente não cuidar, dentro do movimento espírita, a gente acaba deturpando e se tornando uma coisa muito ortodoxa, né? É. Quando não é essa a proposta. A Flávia perguntou onde está esse texto. Nós estamos falando hoje, Flávia, do artigo que eu escrevi, que chama Ética da Generosidade. Então, tudo que nós estamos falando, inclusive esse texto da Anne Bessan, está lá no nosso site, eticaanimalespírita.org. Vai lá em publicações, artigos, e procura o artigo Ética da Generosidade. Pode compartilhar à vontade. Muito importante. Uma coisa Até. acho que relevante da gente falar, que Uhum, a Anne Bessan falou e Joana falou no comecinho que a gente já tinha citado, é uhum, expandir a nossa generosidade e entender sobre seres sencientes. Então, o que sim. que é ser senciente? É um termo que às vezes não é de conhecimento ainda científico de todos. O ser Uhum, senciente, ele está muito relacionado a um ser consciente. A uhum, única diferença entre um ser senciente e dizer que um ser é senciente e consciente é que pode uhum, existir alguém que esteja consciente, mas por uhum, lesões cerebrais tão graves, ele já não recebe mais o próprio coma. Você já não recebe mais as sensações, já não tem mais uma experiência com o mundo externo. uhum. Então essa é a única diferença, porque o ser senciente, ele está o tempo todo sendo impactado pelo mundo externo. E ele é consciente para produzir, né, pensamentos e sensações. Então todos os animais vertebrados e até invertebrados, o polvo, por exemplo, eu vi É, recentemente aquele filme lindo, o meu professor professor Paul. polvo, né? Eu brinquei que é a professora polva, porque ela é Era fêmea. uma menina. É minha professora polva. É My Octopus Teacher, tá lá no Netflix. Lindo filme, mostra o nível de ciência, o nível de consciência de uma polvinha linda. Uhum, uhum. Do Então, rato todos esses animais, borboleta. eles têm consciência, eles emitem, então, eles têm psicosfera já individual. E aí, É, é só para explicar melhor o que a Anne Besant falou, que toda essa dor que eles sofrem, o horror, o medo, o cheiro que eles já sentem na fila pro abate, né? Por mais práticas mais modernas que esteja havendo, você da veterinária, você sabe como a veterinária está caminhando para práticas menos, vamos dizer, eu não gosto de usar humanitárias, porque não acho que seja, ué. mas menos dolorosas, né? Mas ainda assim, no caminho para o matadouro, eles já estão em condições ali todo empilhados, né? Nós vamos, pode até falar um textinho que eu também escrevi sobre isso ali mais para frente. Como são essas Uhum, práticas padrão, né? E o tanto de dor que elas sim. causam. E a Sandra, ela comentou na live, né, que a gente fez aqui, a Sandra Calado, lá da Ciama, ela comentou o quanto a psique deles fica afetada na vida após a morte, né, no desencarne. Porque como eles têm uma psique já, alguns em germe, outras já mais complexas, não dá pra gente ignorar que, morreu, acabou, no sentido de não tem mais sofrimento, cessou a dor, eles vão lá e instantaneamente reencarnam no outro corpo. Não é assim. Eles passam também por um processo de entendimento, pelo menos, né? Do que está acontecendo com eles, assim, de que aquela dor acabou, não é mais física, mas eles ficam igual o suicida que fica repetindo o momento da morte dele, com uma grande diferença. O suicida, ele pode escolher parar de sentir aquilo, é só ele elevar o pensamento, né? Tentar pedir perdão e ser resgatado, a gente já sabe. Mas os animais não, os animais eles não têm consciência de que eles conseguem cessar aquilo, então eles ficam. E aí cabe a espiritualidade ajudar com passes, com tratamentos, nesse curto período que eles ficam na espiritualidade, dependendo do animal, para depois voltar no novo corpo sem aquilo afetado. Mas ela diz que mesmo assim, isso pode chegar numa outra vida, ele pode acabar desenvolvendo no seu perispírito algum tipo de probleminha, alguma doença, alguma malformação derivada dessa força mental que ele está exercendo sobre o perispírito, igual a gente. Não dá pra É. gente, pais, parar pra pensar que as coisas são muito preto no branco. Essa é a última vida minha como animal. Eu sou extremamente. Não tenho inteligência, não tenho ciência, eu sou somente uma máquina, ou eu sou somente por instinto. E aí agora eu vou encarnar num ser humano, com tudo. Eu vou ter livre-arbítrio, razão, vou ter inteligência.
Mas assim que acontece, a natureza ela é gradativa e as coisas vão acontecendo muito entre encarnações e tudo é uma coisa muito contínua, né? Nada muito preto no branco. Então, se a gente Exatamente. parar para pensar isso, né? Isso é uma coisa que eu faço para você pergunta, faço para todo mundo que está ouvindo. Qual é o papel da doutrina espírita, do movimento espírita? Sabendo disso, sabendo que os animais se afetam também em relação a isso, sabe? Qual é o papel do centro espírita nesse ponto? Fica, acho que é reflexão, né? Perfeito. E eu até esqueci de comentar uma frase do André Luiz que você coloca, acho muito bonita, que ele diz que apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Mais uma vez, né, os autores conversando entre si, usando os Total. termos-chave, que é o que o Exatamente. Rafa falou bastante pra gente sobre isso. E o próximo ponto que eu queria tocar, em relação também a tudo isso que a gente está falando, é um questionamento que eu também faço a todos. Como seria se a gente agora colocasse a ética da generosidade, tipo, implantasse a ética da generosidade em todos os âmbitos da indústria animal? O que aconteceria, Breno? É. Eu Você falei ali, né, comenta, no textinho, né? É. se quiser Se, ler. se a regra de nossa vida nesse planeta, a partir desse minuto, fosse vamos agir em generosidade o tempo todo, a indústria animal teria fim instantaneamente, porque não tem como, né? Sim. Não há generosidade plena, não há caridade, amor pleno na morte, né? Em matar o outro. Então, ela pararia. E aí nessa parte eu listei um pouquinho só, uma pinceladinha de práticas padrão. O importante é que a gente sempre tenha isso em mente. São práticas padrão, completamente reguladas pelo MAPA, né, o Ministério da Agropecuária, né, pelo Uhum. Conselho Federal de Veterinária, que você está aí, né, dentro desse movimento. Então, é tudo bem Sim. reguladinho, são práticas padrão. Então, o pintinho, vamos pegar uns exemplinhos bem rápido. O pintinho macho da indústria do ovo. A racinha dele, a raça dele ali, não é a mesma raça que foi selecionada para crescer um peitão, para ir para a indústria Mas, da carne. uhum. Aquele pintinho, ele não tem valor para a indústria do ovo, ele não tem valor nenhum para a gente. Então, Sim. na hora que eles nascem, eclodem do ovo ali, eles fazem a sexagem, né? Eles sabem é uma peninha, né? Consegue ver se é fêmea ou A se diferença. Uhum. se é macho. E se é macho, ele vai numa esteirinha, tem algumas práticas diferentes, mas às vezes ele vai numa esteira assim, ó, e já cai num triturador. Ele é triturado vivo com 1, 2 dias de vida. Às vezes, quando Como eles não. não têm essa máquina, eles simplesmente vão jogando eles dentro de um saco É, grande de lixo. Quando ele enche até a boca, eles fecham o saco, simplesmente. Aí você vai ouvindo o piu-piu ali, sim, até que uma hora para, porque eles morrem sufocados. Né? Às vezes jogam na água, um tonel com água, eles vão jogando eles dentro da água. sim. Né? Imagina Como não o mal que isso não faz ao ser humano que está ali fazendo isso, sendo parte disso. sim. Desumaniza demais. É. E como não fica a psique desse pintinho, né, ao desencarnar? É uma ave, ele já é extremamente complexo, já tem uma inteligência, já tem uma sensibilidade. E mesmo que ele tenha acabado de nascer, ele tá ali, entendeu? Ele tá consciente do que está acontecendo. Então é um trabalho absurdo que a espiritualidade tem para corrigir as coisas que a gente tem feito aqui, né? E assim, é coisa Só que para dar uma. 900 mil por dia numa indústria, sabe? De aves que são mortas. É absurdo. Pode falar, Bruno. Os números são gigantescos. Aí eu queria dar mais o exemplo das porquinhas. Eu adoro os porquinhos. Eles são tidos pela indústria como o quinto animal, a ciência, pelo quinto animal mais inteligente do mundo, muitas vezes, em Sim, capacidade cognitiva e tudo mais. As porcas mãe, elas ainda são, isso está em processo de mudança, mas ainda vai demorar muito tempo, porque é sempre o interesse econômico que fala mais alto. Mas elas ficam confinadas em gaiolas de gestação, né? uhum, Elas, por quê? Porque quando elas derem à luz, eles não querem que ela possa esmagar os uhum, porquinhos, os leitõezinhos. Então ela sim, vive ali por grande parte da vida dela, da vida útil dela, numa uhum, gaiolinha, numa jaula, que ela não consegue virar de lado. Ela só consegue deitar para um lado, aí ela fica de pé, deita para o outro, mas ela não consegue fazer uma rotação em torno do corpo dela. sim, sim.
E isso causa um estresse. É um animal que tem uma capacidade de inteligência muito grande. Pensa aí, vamos pegar um cachorrinho bem bonitinho. Vamos lá, vamos pegar o labrador, o Uhum. golden retriever. Tava pensando nisso. Vamos colocar uma fêmea golden retriever numa gaiola assim, ó, o ferro chega a tocar a lateral do corpinho deles. E que ela Isso. não possa virar de lado, assim, ela só possa deitar ou levantar. E ela Tô fica ficando. ali. Ela fica ali grande parte da vida dela, a maior parte da vida dela. Isso vai levando esses seres à loucura. À loucura, porque eles têm uma mente ali desenvolvida. Eles Uhum. ficam loucos e começam a fazer movimentos repetitivos, chama estereotipia. Começa. Ixi. Os humanos que têm síndrome de Down, às vezes entram nesse loop assim, mental, né? Que fica nessa, Ixi. chama estereotipia. E as porquinhas, elas começam a roer, é muito comum, pesquisa nos vídeos, elas começam a roer a grade de Sim. estresse, de falta de estímulo ambiental ali para exercitar uma capacidade muito grande que elas têm. Sim. Então, Sim. de novo, estão gerando muita dor, muito sofrimento ali, ó, na Mental. psicosfera. Doutora Ivênia fala sobre isso, né? Ela revolucionou dentro do âmbito acadêmico quando ela citou num artigo esse termo chamado de sofrimento mental, na década de 90, o primeiro artigo que ela publicou sobre, porque ela é perdão, ela é professora, né, de neuroanatomia. Então, na época, imagina, agora, anos 90, as pessoas não consideravam a mente dos animais. É uma coisa mais recente, assim, tipo 2005, 2010, que começou-se a falar sobre a ciência do bem-estar e começar a modificar algumas coisas. Hoje você tem uma certa transição, e essas matrizes que a gente chama na indústria dos suínos, elas, dependendo da indústria, né, da granja, elas só saem desse cubículo que você está falando na hora de ter o filhote, que eles chamam de maternidade. Então, ela tem um lugar que é um pouquinho maior, que ela consegue deitar para ela poder ter, e aí é um cantinho que eles têm é, uma temperatura especial para poder receber os filhotes. Aí ela tem o filhote, tem a leitegada, ela mama tudo que precisa, terminou de mamar, ela volta. Aí o que está sendo modificado agora é tentar tirar, fazer elas ficarem nesse lugar só no período que ela vai ser inseminada. Que aí precisa do controle ali. Fora isso, ela ficaria em baias coletivas, porque eles já, olha que absurdo, eles já consideram, já falam isso em sala de aula, que elas fazem relações sociais, amizade, inimizade. Então, nas baias de bem-estar, eles têm baias coletivas separadas, assim, que cabem até, tipo, 15 porcas. Porque aí aquelas que elas não gostam, elas deixam de um lado. E as que elas gostam ficam desse lado. Então formam panelinhas, assim, sabe? E Sim. eles têm noção disso. As vacas são assim também. As vacas são bem, é minha amiga, não é minha amiga, elas são bem assim. Ué, nós somos assim. Não, Bota 15 humanos, 15 mulheres, 15 homens ali, já vira na hora ali, né? É normal. Isso é a forma como nossa mente funciona, né? A nossa as inteligência. construções sociais que vão acontecendo já no reino animal, para a gente já chegar com uma certa base, né? Para as nossas relações mais complexas. Porque a E gente aí, sabe que imagina, a ciência por isso que eu é, propus. Coloca o amor como princípio máximo ali. A generosidade, a caridade. Eu chego ali uhum, dentro, pleno de amor. Eu chego ali naqueles galpões com aquelas porquinhas ali nas jaulas. O que eu faço na mesma hora? Eu saio abrindo tudo aquilo, desesperado, porque o meu amor, ele quer exato, abraçar todos aqueles seres. Ele não vai passar por aquele corredor, olhando aqueles seres ali com aquele olhar entristecido e ali sendo usados para produto. Então, não é compatível. A indústria animal não é compatível com a lei de amor. Não tem amor ali dentro. Eu sei, não vai aqui julgamento de quem ainda está trabalhando ali, de quem ainda está envolvido com isso, dos nossos irmãos que estão ali. Porque é uma construção que vai sendo, vai normalizando, vai desumanizando todo o processo. Mas se você uhum, parar para pensar com honestidade, com sinceridade, não existe caridade ali dentro, não existe generosidade. A generosidade é você pensar o que nós fazemos com o cachorrinho e com o gatinho. uhum. Isso é generosidade. E A olha gente lá. não, a gente não cuida deles com todo o carinho durante 6 meses, e aí Uhum. bota eles num caminhãozinho, chega num lugar e bota um choque elétrico neles para cortar a gargantinha deles. A gente não faz isso. Pois é. Então, por mais que queira se construir que você está sendo cuidadoso, tem bem-estar no processo, o final do processo sempre vai ser um processo de falta de amor, de falta de Sim. generosidade. Né? Se Uhum. antigamente nós precisávamos fazer isso,
nós falhávamos no amor ali por uma suposta necessidade, porque nós acreditávamos que era necessário. Mas hoje, 2020, a gente sempre bate nessa Exato. tecla, não é necessário fazer isso. Então vamos expandir esse amor sem limites agora, já que a gente descobriu que não é necessário, né? Uhum. E se você. Eu já entrei em granjas, né, para aulas práticas esse ano ainda. Cara, você olha aquilo, não tem como você não sentir que aquilo parece Auschwitz, sabe? Eu tive a oportunidade de entrar lá no campus da USP, numa uma granja que estava em processo de transição para essa de bem-estar. E aí essas granjas, essa seção de reprodução que eles chamam, que você citou, tava todas vazias. E eu filmei um pouquinho, assim, para guardar como registro meu. E aqui a sensação que eu tive de estar ali parecia as pessoas hoje, quando elas vão para esses campos de concentração, Auschwitz, etc. E elas olham aquilo tudo vazio, sabe? A ver as arranhaduras, as coisas na parede, os traços, mostrando que alguém esteve ali. E você percebe, você vê as marcas de patinha, você vê a grade moída, mordida, sabe? Porque você percebe que animais estiveram ali. Então, dá uma sensação, para quem tem essa consciência, de um horror tremendo. E eu É, acredito, tenho esperança, de que daqui a algumas décadas a gente vai olhar para trás e ver todos esses matadouros abandonados e ter a mesma sensação. De que a gente conseguiu libertar esses seres e que tudo isso é história. E é passado e a gente não pode repetir mais, sabe? exatamente. Façamos a nossa parte para construir esse futuro de amor em plenitude, né? Uhum. E aí acho que entra também na parte que Lucelena falou, né? Será que está na ordem aí? Que a Sim, pode. filósofa Lucelena, podemos falar sobre isso, né? Claro, claro. Ah, eu gosto muito de ouvi-la, não sei quem já conhece, a filósofa Lucelena. Uhum. Ela está fazendo muita live agora nessa quarentena, tem salvo muita gente, assim. Maravilhosas lives dela, o canal de Nova Acrópole no YouTube. E Uhum. ela fez uma palestra, porque a filha dela é protetora de animais de rua, de pets, em Brasília. Então, Uhum. para apoiar o trabalho da filha dela, ela fez uma live. Essa live, o link dela tá nas referências na bibliografia no final do meu artigo também, que está lá no nosso site. Só clicar lá e Uhum. assistir essa live dela toda. É maravilhosa, porque ela fala de uma perspectiva filosófica e ela basicamente diz que compaixão em cerquinhas, compaixão segregada, compaixão com fronteiras, não é compaixão verdadeira. É mais uma Uhum. manifestação do meu ego. Então, assim, eu estou usando as palavras dela, não sei o que estou dizendo, mas ela assim, quem ama e para o amor ali no cachorrinho e no gatinho, ou no Uhum. ser humano, e não ainda estendeu, não está praticando o amor de verdade, o amor que é o amor incondicional, o amor pleno. Porque o amor, Uhum. ele não segrega. Então, assim, de novo, não vai julgamento quem ainda adora os cachorrinhos e os gatinhos, mas ainda, por exemplo, consome leite, porque está prejudicando as mamães vaquinhas, os bezerrinhos, né? É porque é Uhum. uma transformação, é uma desconstrução mental que nós somos, essa normalização que foi feita, mas à medida que você vai entendendo esse processo, vai tentando se trabalhar, vai tentando expandir seu amor, né? E como Uhum. Joana falou, ao fazê-lo, você estará superiormente amando a Deus. Você se sente muito mais em contato, muito mais Isso. conectado com Deus ao se permitir expandir dessa forma, né? Então é Que muito lindo. legal essa live da Lucelena e esse trechinho também que eu coloquei no artigo, vale a pena ir lá ler. Que nossos irmãos hindus, né, budistas, tanto das religiões orientais, algumas ocidentais, pregam isso, né, como tá no íntimo, tá no cerne da religião deles, essa expansão. A gente conversou com o Ramaputra aqui semana passada, retrasada, falando sobre esses graus de consciência em relação aos outros seres, né? Ele falou sobre três, acho que era uma coisa assim. E aí ele disse que o primeiro é quando você tem a consciência do valor intrínseco, né, de cada ser que está ali, não o valor que é para você. Ah, eu não vou preservar a Amazônia com o intuito de ter umidade aqui no Sudeste, por exemplo, porque aqui não pode ter seca aqui, então eu vou preservar lá. Beleza, isso pode ser um grau de entendimento. Se isso for parar as queimadas, se for parar esses incêndios e desmatamento, beleza. Mas vai chegar um momento que a gente tem que preservar a biodiversidade por preservar, porque aquilo é um valor imaterial. Um valor Exato. que está intrínseco ali, aquilo. E a gente não deveria intervir nisso. E até lá, meu É. Deus, acho que é um caminho, né?
Então, daí você falou da Lúcia Helena. E aí, o próximo tópico que eu separei foi uma coisa que a gente já está citando aqui, né? O quão é importante a gente expandir essa ética e generosidade dentro disso que você está falando, para não só as pessoas que ainda não despertaram, para também as pessoas que estão no processo de transição, que estão despertando, que estão se esforçando, e também para aqueles trabalhadores, para os pecuaristas, para aqueles que a ferro e fogo defendem a pecuária, defendem a produção de alimentos, sabe? Isso, particularmente para mim, que está nessa área, que tá estudando sobre isso, encarar professores com esse grau de consciência, amigo, é um desafio, sabe? Sim, E por mim, total. pra mim foi muito importante esse artigo que você está falando, que você escreveu, porque para mim serviu muito, serviu para que eu aprendesse a escutar esse outro e amá-lo, né? Amá-lo dentro disso e torcer para que ele um dia desperte. Acho que isso foi É. fenomenal, de verdade. Te Para agradeço por mim isso. também. Para mim também para todos nós é uma dificuldade muito grande. Amar o vosso inimigo, né? Ama o Uhum. vosso inimigo. Imagina que lição que é essa. A gente está muito longe de chegar nesse ponto ainda. Mas a mensagem Uhum. já está aí. Já está a mensagem. Ame o vosso inimigo. Mas que dificuldade é fazê-lo. Agora, tentando colocar de uma forma bem pragmática, que eu sou bem pragmático assim, né? Então eu meio que racionalizei assim. Eu Sim. vejo uma pessoa praticando uma crueldade terrível. Uhum. Se eu vibrar ódio e negatividade para ele, que eu vou estar contribuindo através do meu pensamento para ele? Para que ele fique pior ainda. Ao ficar Exato. pior, ele vai causar mais mal. Então, sendo bem Uhum. pragmático, eu vejo uma pessoa causando um mal tremendo. Se eu ir contra mim mesmo, né, vencer a minha primeira inclinação, mas vibrar amor para aquele ser, eu estou dando uma escadinha para ele de alguma forma tentar subir. Se eu fizer isso, aí você, Nath, vem e me ajuda. O Rafael vem e Uhum. ajuda. A gente vai, todo mundo vibra, a gente consegue elevar ele a tal ponto que talvez ele Uhum. consiga mudar e consiga deixar né, de causar tanto mal. Então, foi benéfico para a gente, porque a gente, desde o princípio, não queria que ele fizesse aquilo. Então, de forma bem Uhum. pragmática, Sim. amar o inimigo é ajudar ao bem a todos, né? Não sei se deu para entender essa linha de raciocínio, mas Isso. tem um aspecto muito pragmático disso. E aí, como você falou, aos poucos eu vou amar o meu inimigo, não mais pensando no benefício que esse amor a ele vai trazer a mim, mas porque eu amo, porque simplesmente eu É. vibro amor de tal nível que eu não tenho outra opção em mim mais. Não existe mais falta de amor. O amor me preencheu de tal forma que não tem mais um buraquinho para a falta do amor ali. Então eu já nem Uhum. raciocino mais. Internalizei de Sim. tal forma que eu simplesmente chego, Jesus chegava no ambiente amando. E todo mundo que estava ali sentia quase que fisicamente, podia tocar no ar ali, cortar um pedacinho, embrulhar e botar no bolso, levar para casa aquele amor quase materializado, né? Essa que acho que é a ideia, né? No limite. Né? Sim. Ai, o que que eu ia falar? Nossa, agora você tava falando, eu ia falar alguma coisinha. Ai, Tá fugiu. tudo Mas bem. tudo bem. Tudo bem. É... Mas é isso então. Então é contra nós mesmos amar o que causa a crueldade ainda. Ama, Sim, ama. E aí deixa que lembrei. Deus faz o trabalho. Lembrou? Lembrei. Isso que você estava falando parece muito a importância que a gente tem que ter nas nossas irradiações para iluminar os nossos governantes. Acho que a gente tem que Hum. cortar de vez, arrancar pela raiz. E eu falo isso para mim também. Tô falando aqui é contato direto com o mentor, falando para mim mesma. Sou só um outro falante. É. No sentido de que a gente tem que cortar esse ódio, essa revolta. Eu, com o ministro Salles, pelo amor de Deus, preciso tratar isso. Que desafio, É, hein? Que desafio. então, nosso querido presidente, todos os governantes, para a gente incentivar, porque se a gente fica exatamente o que você falou, se a gente ficar nessa corrente de ódio, não vai adiantar de nada, as coisas só vão piorar, ele vai receber mais essa influência, ele vai ficar com a vibração baixa, vai ficar conectado com irmãozinhos que têm esse interesse. Então, se a gente corta isso e começa a vibrar e vibrar e vibrar só esse amor, quem sabe a gente não consegue mudar O alguma que coisa, não, trazer de tão o que não exclui diferente. é apontar o erro. Apontar o erro é Exato, caridade também. Mostrar que exato. está errado, que não está indo para o caminho certo. Isso, Exigir, isso é né? generosidade.
Isso é Exato. caridade. Agora, na hora que a gente se recolher mesmo e fizer nossas vibrações, e mesmo ao Isso. falar, fala de uma forma usando o CNV, que a gente fala muito no MOV, né? Com Isso. compaixão, com caridade na fala e no pensamento em relação a eles também. Exercer o nosso poder de cidadania, exigindo, porque se eles são os nossos representantes, exigir deles aquilo que a gente quis na hora do voto. Isso é papel fundamental. Mas é exatamente o que você está falando. Na hora que a gente vai deitar, antes de dormir, faz nossa prece e já faz a sua contribuição, sua quantidade de amor por dia, sincera, né? Não adianta fazer por fazer. Tem que ser sincera e aos pouquinhos, para a gente ir aprimorando, né? Perfeito. E nós estamos acabando, falta 5 minutinhos, e passou muito rápido. É, Queria muito que você explicasse esse esquema final, que o pessoal não vai ver agora, mas se quem tiver no computador quiser abrir o artigo, tem um esqueminha no final do artigo do Breno. Aí eu queria que você explicasse ele e explicasse o tal do mantra, que eu nunca consigo pronunciar esse mantra, que aí você pronuncia, quiser fazer um cântico, aí você faz o que você quiser, meu filho. É, a casa não é tua. consigo. Cântico não é comigo, não. Vou chamar o Welder. Mas basicamente o esquema final, eu quis desenhar graficamente, me ocorreu isso, que Sim. você tem, no máximo aqui, a ética divina. Você tem Deus, você tem o amor Círculos, né? incondicional, que abraça tudo, um Sim. círculo, eu desenho um círculo assim. Contido dentro desse círculo, que eu venho um pouco da engenharia, da matemática, tal, e minha veia é engenheiro, falo mais alto ali. Você está a ética da generosidade, que está dentro Sim. desse amor máximo, né? Da Então, divina. tá ali. Uhum. E dentro da ética da generosidade tem um círculo menor, que é a ética animal, que é Isso. uma, né, que está contido dentro de tudo. Então, um deriva do outro. O amor Perfeito. máximo, fonte eterna de todo o amor e bondade vibrando, nos contamina, nos torna seres mais generosos. Eu passo a ser mais generoso comigo mesmo, na minha fala, nas minhas ações, no meu pensamento. Sou generoso com a minha família mais próxima aqui, a minha mamãe linda que está Uhum. aqui me prestigiando, com a minha amiga maravilhosa Nath. Passo a ser generoso ao falar com eles, né? E aí aquilo vai ampliando e chega na minha generosidade com os animais. É só uma caminhada, né? Cada um está no seu processo. É um processo urgente a ser feito pelas consequências ambientais que estão ocorrendo, da psicosfera, o mundo de regeneração está para chegar. Então, é urgente esse processo, que possamos, Uhum. impulsionados pelo papaizinho aqui atrás, ó, papai Francisco de Assis, que ele possa nos dar um empurrãozinho caridoso, generoso. Vai, filho, toma, pedala. E que a gente possa. Ele nunca faria isso, né? Mas ele assopraria o amor dele para nos impulsionar, né? E aí, Perfeito. por fim tem esse mantra lindo, né? De que os hindus, os budistas também, os yogis, né? Cantam, que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu. E aí tem músicas que ficam repetindo, como você falou, esse mantra, e a gente tem que tentar entender o que significa. Lê você, Nath, você tá com ele aí? Lê a primeira frase, assim, até o ponto, eu leio o Você segundo. gritando esse mantra. Eu fiquei. Peraí, eu queria só. Deixa eu ver se aparece. Ó, a imagem, tá conseguindo ver? É, de Dá pra ver? Jesus, tá dando. A imagem de Aham. Jesus como yogi. Ah, gente, essa imagem é maravilhosa. Depois olhem, por Lindo, favor, lindo. do Breno. Tá. Você quer que eu leia que todos os seres, né? É, Que todos os seres em toda parte sejam felizes e estejam libertos de dor e sofrimento, e que todos os nossos isso. pensamentos, palavras e ações possam contribuir de alguma maneira com a felicidade e liberdade de todos. É que assim seja, Então amigo. é isso que É. significa. Quando você repete Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu, você está Uhum, desejando felicidade, liberdade de dor e sofrimento, e que nós possamos contribuir dentro das nossas limitações, expandindo a uhum, cada dia um pouquinho mais, né, batendo o nosso coração no peito ali cada vez mais forte, até que ele salte do nosso peito, invada a nossa boca, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, e que tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, pensar, vai ser expressão desse amor divino fluindo através de nós, sem barreiras, sem limites. maravilhoso. 20 segundos. Breno, muito obrigada, amigo querido. Seja sempre muito bem-vindo a estar aqui conosco. Obrigada a Gratidão. todos que estiveram aqui.
Que vocês tenham um ótimo final de semana, um maravilhoso sábado, uma semana incrível e obrigada por estar conosco. Um beijo e até a próxima, gente. Gratidão Tchau. a todos. Muito amor.